Efésios capítulo 4, de 4 a 6, diz assim a Sagrada Escritura: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos expressar a nossa gratidão e a nossa alegria por fazermos parte desta igreja e estarmos juntos aqui como família do Senhor. E nós temos tido a oportunidade de conhecê-lo mais e mais por meio da exposição fiel da Sagrada Escritura, de um ensino fundamentado em Tua Palavra, que almeja, Senhor, glorificar o Senhor acima de todas as coisas, com fidelidade à Sua Palavra revelada. Portanto, ajuda-nos a valorizar a Tua igreja, ajuda-nos a valorizar a pregação, ajuda-nos a nos empenhar nessa obra, a obra do ministério do Senhor, nesta localidade. Mais uma vez pedimos ao Senhor que nos dê discernimento, que nos dê sabedoria, que nos conduza nesse período de estudo. É a nossa oração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, eu não sei vocês, mas eu estou muito animado para o ano de 2026. Muitas vezes a gente pensa, poxa, mais um ano, novos desafios, e a gente olha para isso com um ar de, sabe, como se essas coisas fossem muito ruins, fossem muito difíceis, fosse um peso fazer parte da igreja. Mas, meus irmãos, as programações que virão, as exposições que virão, as aulas que virão, tudo isso são grandes oportunidades, e eu tenho pedido a Deus para que toda a igreja veja isso como uma grande dádiva, que você possa valorizar a igreja que Deus te deu. E a gente falando assim soa meio clichê, né? Mas, meus irmãos, acreditem se quiser, existem pessoas que estão caminhando horas para alcançar um lugar onde eles tenham aquilo que nós temos aqui, muitas vezes oferecido assim de uma forma que às vezes a gente até se acostuma e tende a desprezar. Por exemplo, nessa semana eu fiz uma chamada de vídeo com um amigo pastor que está plantando uma igreja na Holanda. E a gente batendo um papo, né? E ele falou que nessa semana eles receberam uma família da Bélgica. E eles dirigiram mais de 2 horas. Por quê? Porque eles não encontram igrejas saudáveis onde eles possam congregar. E o pastor Wilson Bento, ele falou, olha, aqui na Holanda, Danilo, não tem igreja reformada. Em toda a Holanda você não acha. Quando você acha uma igreja, assim, pentecostal, neopentecostal. Então, meus irmãos, quando nós falamos assim, você pode acreditar, são poucas as igrejas saudáveis, inclusive no Brasil, que é um país tradicionalmente cristão, culturalmente cristão, mas ainda assim são poucas as igrejas de fato saudáveis. Então, meu desafio para você é que você valorize a igreja que Deus te deu, para que você se envolva com as programações, que você esteja presente nos cultos, que você se coloque à disposição para servir a igreja, mas com alegria, disposição do seu coração, e não como uma mera obrigação. Amém? Então, nós estamos agora numa série sobre seitas e heresias. E eu não sei como você tem reagido em relação às últimas aulas. Mas, meus irmãos, sabe aquele gostinho de quero mais? É ou não é? Nós tivemos aqui algumas aulas sobre seitas e heresias, que você pode acreditar também. São poucos os seminários que às vezes oferecem aquilo que nós temos oferecido aqui em termos de qualidade, profundidade de estudo. Então, nós vamos dar continuidade a essa série sobre seitas e heresias. Na aula passada, nós já ouvimos sobre a fundação da Congregação Cristã do Brasil. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série, falando ainda sobre a congregação. Então, vocês sabem que falar sobre isso é um grande desafio. E eu gostaria de chamar a sua atenção para a importância desse assunto.
né? Nós precisamos falar sobre seitas e heresias. Agora, antes de entrar no assunto propriamente dito, mais uma vez eu preciso enfatizar que a nossa motivação nessa série sobre seitas e heresias é uma motivação pastoral. É uma motivação pastoral. Porque eu mesmo tenho pessoas queridas na congregação cristã do Brasil, que frequentam a CCB. Talvez alguns aqui da nossa igreja também tenham amigos, familiares, que fazem parte dessa instituição. E ainda que você não conheça ninguém e não tenha alguém próximo de você que faça parte da congregação cristã do Brasil, eu preciso dizer que nós estamos falando aqui sobre esse assunto, mas não para provar que nós somos melhores. Olha só como nós somos melhores do que eles, como se nós estivéssemos numa queda de braço. Não é isso. Nós também não objetivamos aquilo que nós chamamos de ataque ad hominem. Já ouviu isso? Que é um ataque à pessoa e não necessariamente aquilo que ela acredita, né? Então, o nosso ataque aqui não é um ataque desleal, não é uma queda de braço, não é pejorativo, não é ad hominem. Inclusive, nós estamos tendo o trabalho de observar as fontes primárias, antes de falar sobre aquilo que eles realmente acreditam. E isso em termos de documentos, tá bom, irmãos? Então a gente precisa ter honestidade. Infelizmente, se você for para a internet é um campo minado. Na internet você vai encontrar de tudo. E nós observamos alguns que falam sobre a CCB, mas às vezes são pessoas machucadas, que saíram da instituição, mas saíram feridas. Ou às vezes você vai ouvir gente desonesta também, falando sobre a instituição, tanto a CCB quanto outras instituições, tá? Então, primeiro ponto, a questão aqui é uma questão pastoral, e a gente precisa fazer isso com toda a seriedade, e não de maneira despretensiosa, de maneira leviana, tá? Então, isso pode influenciar, muitas vezes, a forma como a gente faz a nossa abordagem apologética. Você tem que tomar cuidado, porque o fato de nós participarmos de uma igreja saudável não significa que nós somos melhores. Pelo contrário, isso evidencia ainda mais a graça de Deus. Então, por mais que nós necessitemos falar a respeito dos perigos das seitas e das heresias, nós precisamos fazer isso de maneira honesta. E é o que nós estamos nos esforçando por fazer aqui ao longo dessa série. Então, por isso, o nosso propósito, ele é tanto apologético. O que é apologético? Vocês estão comigo? Apologia, defesa, não é isso? Fazer uma apologia, então é fazer uma defesa do quê? Da verdade. Nós temos que guardar a verdade, guardar a sã doutrina, mas o nosso propósito aqui, ele também é pastoral. Ou seja, a gente zela pelas ovelhas. Então, a nossa motivação é defender a fé cristã e proteger vocês, proteger a nossa igreja do engano, porque existe uma mentira e você precisa estar ciente disso. Primeiro, para você defender a sua fé, lembra de Pedro? Ele diz que todos nós precisamos estar prontos para defender a razão da esperança que há em nós. E outra coisa, para você não acreditar em qualquer coisa. Certo? Então, a gente precisa falar sobre esse assunto. Ou seja, a nossa motivação, antes de tudo, é uma motivação pastoral. E quem sabe também oferecer um alerta para aqueles que fazem parte hoje dessa instituição. Então, se porventura essas aulas chegarem até você, entenda que o nosso objetivo não é falar que nós somos melhores do que você. Pelo contrário, é um esforço para ajudá-los a compreender o que diz a Escritura a respeito da verdade revelada de Deus, certo? Então, essa é a nossa motivação, essa conscientização, essa proteção apologética e pastoral. E agora, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, mesmo no meio reformado, porque muitas vezes a gente fala de uma determinada instituição como quem está de fora, e isso tende a ser visto como algo que está muito longe da gente. Né? Então, uma coisa é falar sobre os assuntos que a gente vai tratar aqui, falando assim, olha, eles pensam assim.
tal denominação, ou tal igreja, ou tal instituição é assim. E às vezes nós não nos damos conta dos perigos de dentro. Então preste atenção nisso, nós não podemos dizer que alguém é um crente em Jesus se essa pessoa nega doutrinas centrais da fé cristã. Nós não podemos dizer que alguém é um crente em Jesus se ele nega aquilo que são os requisitos para que alguém seja salvo. E isso muitas vezes pode acontecer até mesmo dentro de igrejas saudáveis. Até mesmo dentro de igrejas que não são tão saudáveis assim, mas que também não são uma sinagoga de Satanás, né, que é uma igreja de Jesus, mas pessoas que frequentam a igreja podem achar que são crentes quando na verdade não são. Pasme, irmãos. Hoje, no evangelicalismo brasileiro, nós observamos um aumento significativo em termos de participação nos cultos, em termos de confissão, né? E aqui a gente pode até nos lembrar do catolicismo romano, né? Que antigamente eles diziam, eu sou católico não praticante, né? Normalmente a gente ouvia isso. Hoje a gente já ouve sobre crente evangélico não praticante, o famoso desigrejado. Então, se você fizer uma pesquisa por aí, você vai ver que o número de evangélicos tem crescido significativamente no Brasil. Agora a questão é, será que todos esses são salvos? Presta atenção nisso. Ainda que alguém frequente um culto, ainda que alguém use jargões evangélicos, use determinado tipo de roupa, ou se auto-intitule evangélico, se essa pessoa não professa a fé no verdadeiro evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, essa pessoa não é salva. E eu digo mais, é pior do que um descrente. Porque o descrente ainda assume, um dia, quem sabe, não é? Você vai falar, ele sabe, não, eu não sou crente. Não. Agora, pior é aquele que acha que é crente, tem roupa de crente, tem jargão de crente, frequenta a igreja de crente, mas está caminhando a passos largos para o inferno. Se alguém não crê que Jesus é Deus, e um ponto muito importante, né, e é muito comum nas igrejas evangélicas hoje, se alguém não crê que a salvação é pela graça e não pelas obras, está cheio de gente dentro de igrejas evangélicas que acham que é a fé em Jesus e algo mais. A salvação depende de você, porque senão você pode perder a sua salvação. E no fundo você confia que você pode salvar a si mesmo. Se alguém confia em si mesmo para a sua salvação, não dá para afirmar que essa pessoa é salva. Certo, irmãos? Então, nós estamos falando numa esfera mais micro, uma pessoa que está dentro da igreja, mas que nega doutrinas centrais da fé cristã. A gente pode afirmar que essa pessoa é salva? É aula, gente, me ajuda aí. Vocês estão comigo? Muito sono aí ou não? Tranquilo? A gente pode afirmar que essa pessoa é salva? Mas ela está na igreja reformada, Semente da Vida, ela vem no culto. Todo domingo ela está no culto. Mas ela crê que a salvação é pelas obras. E aí? Dá para afirmar que essa pessoa é salva? Então a gente está falando de uma pessoa numa esfera mais micro, certo? Agora, pensa numa visão mais macro, numa visão mais abrangente. Então, da mesma forma como uma pessoa, ela pode estar numa igreja e ainda assim não ser salva se ela nega doutrinas centrais da fé cristã. Agora, nem toda instituição que se reúne regularmente, que arroga para si o título de igreja cristã, nem toda instituição de fato é uma igreja cristã. Percebe? A gente foi do micro para o macro. Então existem ajuntamentos, instituições que arrogam para si o título de igreja cristã, mas, assim como um crente, se ele nega doutrinas centrais, nós não podemos afirmar que ele é salvo. Nós podemos afirmar que uma igreja que confessionalmente aceita uma heresia, ainda que ela arrogue para si
o título de igreja de Deus, a gente pode dizer que ela é uma igreja? Uma genuína igreja de Cristo? Percebe? Então, qual que é a grande questão que vai dizer para nós se uma igreja de fato é igreja? É a mesma que vai dizer para nós se um crente de fato é um crente. Então, lembra, nós tivemos uma aula fantástica. Meus irmãos, se vocês não vieram nas últimas aulas, sério mesmo, parece reclame do Plim Plim, né? Propaganda aqui. Mas, se você não assistiu às aulas, se você não veio nas aulas, acesse a nossa página no YouTube, assista às aulas, porque vai ser de muita valia, vai ser muito útil para você. E nós já vimos aqui como diferenciar um erro de uma heresia. E se eu perguntasse para você, depois que acabasse o culto, e aí? Qual é a diferença entre um erro e uma heresia? E aí, meu irmão? Qual é a diferença entre um erro e uma heresia? Lembra disso? Pastor Lucas deu uma aula aqui, ó, supimpa, né? Fantástica. Supimpa é bem old school, né? Lembra disso? Bom, toda heresia é um erro, mas nem todo erro é uma heresia. Ixi, agora confundiu mais ainda a minha cabeça. Toda heresia é um erro? Vocês ficam com medo de responder, né? Toda heresia é um erro? Mas nem todo erro é uma heresia. A heresia, obviamente, ela não deixa de ser um erro teológico, mas ela é um erro teológico central. É um erro teológico naquelas doutrinas fundamentais que sustentam a nossa fé, ao ponto de que negá-las significa negar todo o cristianismo. Imagina que as doutrinas centrais, elas sustentam o prédio, certo? Se você tirou essa doutrina que sustenta o prédio, ó, vai tudo por água abaixo. Então, qual é a diferença do erro para a heresia? O erro, ele não é necessariamente um erro em algo central da fé cristã. Mas a heresia não deixa de ser um erro, mas é um erro central, é um erro fundamental. Então, isso significa que uma instituição ou um ajuntamento que, ainda que arrogue para si o status de igreja de Deus, se ela nega doutrinas centrais da fé cristã, por exemplo, ligados à Trindade, salvação, cristologia. Então, imagina a testemunha de Jeová. Pode ter cara de crente, pode ter tudo que parece uma igreja evangélica. Mas, Jesus é Deus? Não. É central ou é secundário? Negar a divindade de Jesus? Central. Percebe que todo prédio vai por água abaixo? Então, essa é a diferença de erro e heresia. Agora, se isso acontece, se uma igreja nega confessionalmente uma doutrina central da fé cristã, por mais que ela rogue para si o título de igreja de Deus, a gente não pode chamar de igreja. Então, da mesma forma, uma instituição que assume esse caráter confessional de uma heresia, ela não pode ser considerada uma igreja. E esse é o caso da chamada Congregação Cristã do Brasil. A CCB, irmãos, por mais popular que ela seja no Brasil, nós não podemos negar que ela sustenta confessionalmente, nos seus documentos, erros, alguns mais secundários, a gente vai dar um en passant aqui, vai ver alguns, e outros que são centrais na cristandade. Inclusive, abrindo parênteses, tem um jargão, né? Isso é muito comum no seminário. Se você teve uma ideia aí, pensou em algo que ninguém nunca pensou em toda a história da igreja, pode ter certeza que é heresia. Irmãos, nós temos a patrística, nós temos a escolástica, nós temos a reforma, nós temos o período da modernidade. Meus irmãos, nós tivemos Agostinho, nós tivemos Tomás de Aquino. Lá atrás, Irineu de Leão. Nossa, mais aqui nós temos Turrentine, Maastricht, nós temos Jonathan Edwards, temos Charles Spurgeon. Aí você fala, não, mas eu descobri a lâmpada. Eu descobri uma coisa aqui na Bíblia que ninguém nunca viu. Cuidado, cuidado.
Então, irmãos, existem erros que são cometidos por denominações ou instituições que têm cerca de 100 anos. E são erros que já foram debatidos desde a patrística, passando pela escolástica. Mas agora não, alguém diz que teve uma revelação, porque agora é um tempo diferente, é um profeta diferente, é uma revelação diferente, e que ninguém nunca viu. Cuidado. Então, na aula passada, nós começamos a ver sobre a fundação da instituição, né, da Congregação Cristã do Brasil. A gente vai ter que resumir aqui, né, como CCB, porque o nome é bem grande, né? Então a gente sempre fala CCB, quando falar CCB você já sabe, Congregação Cristã do Brasil. Não vai confundir com CBB, hein, irmãos, senão vai ter amigo nosso querendo bater na gente. CBB é outra coisa, Convenção Batista Brasileira, tá? Aí não, você está falando de CCB. Então quando falar CCB você já sabe, Congregação Cristã do Brasil. Na aula passada nós falamos sobre a fundação, lembra disso? As suas raízes, Luís de Francescon, que veio da tradição presbiteriana, conheceu a Rua Azusa, depois veio para o Brasil, e é uma mistura de presbiterianismo, deformado, tá, meus irmãos presbiterianos, tá? Mas é uma deformação do presbiterianismo com a Rua Azusa. Imagina, né? É como, por exemplo, a Assembleia de Deus, é o pentecostalismo, mas veio de tradição batista, né? Daniel Berg e Gunnar Vring, tradição batista, conheceu a Rua Azusa, Assembleia de Deus. Francescon, presbiterianismo, conheceu a Rua Azusa, Congregação Cristã do Brasil. Então, nós já vimos isso na aula passada. E na aula de hoje, e também na próxima aula, nós falaremos sobre alguns dos seus principais erros e heresias. São muitos erros doutrinários, tá, irmãos? Então, por conta disso, nós não teremos tempo de tratar pormenorizadamente cada um deles. Por quê? Porque o nosso objetivo não é tão exaustivo, ele é mais panorâmico, porque a gente ainda vai ver adventismo, testemunha de Jeová, a gente vai ver outras seitas, outras heresias. Então, dentre tantos pontos, que a gente pode até dar uma pincelada aqui, nós vamos nos ater naqueles que nós julgamos ser os mais problemáticos, em termos de centralidade da fé cristã. Então, se é o central, é o mais problemático, a gente vai focar naquilo que é mais central. Mas nós podemos citar aí rapidamente alguns dos erros mais comuns, alguns mais centrais, outros não tão centrais assim, mas alguns dos erros da CCB, Congregação Cristã do Brasil. Um deles, o sectarismo, que é muito forte, um tipo de exclusivismo sectário. Por quê? Porque eles utilizam uma terminologia de que eles são a graça de Deus, né? E a salvação, então pensa, a salvação da alma, a sua salvação, está ligada ao pertencimento da CCB. Então, se você não é membro da CCB, você não pode ser salvo. Isso é algo central, vocês acham? Extremamente central. Por quê? E, inclusive, a gente vai focar nisso hoje. Porque, ao fazer isso, eles estão negando a universalidade da igreja, a igreja invisível. Isso é extremamente perigoso. Um outro erro, a sua fórmula batismal. Então, eles não utilizam, por exemplo, a forma clássica do batismo. Então, nós batizamos, que é o batismo trinitário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles, isso documentado, tá, gente? Tudo isso aqui, vocês vão ver que a gente mostra no documento, tá? Tudo isso documentado. Então, eles são orientados a batizar não apenas com a fórmula trinitária, que é a fórmula da cristandade, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os seus adeptos, eles precisam ser batizados pela forma: eu vos batizo em nome de Jesus, né, irmão ou irmã, em nome de Jesus Cristo eu te batizo. Aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu o que eu falei? Eu te batizo em nome de Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles acrescentam: em nome de Jesus te batizo,
E depois, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra que eu iniciei essa aula falando que a gente precisa ser honesto em relação às críticas, ao que eles pensam. Eles lançaram agora, recentemente, um documento, depois eu vou explicar como que é o documento deles. Inclusive, por conta do anti-intelectualismo, você quase não acha material da CCB, gente, o pessoal não escreve. Então, tem pouco material. Até a própria confissão deles, a declaração doutrinária, é muito enxuta. Então, a gente conhece nas RGS, ou nas circulares, que eles chamam, que são documentos normativos também da igreja. A gente vai falar um pouco disso. Mas, o que acontece? Muitos vão falar o seguinte, por conta dessa fórmula batismal, que eles, de alguma forma, eles defendem uma heresia que nós chamamos de nestorianismo. Não precisa lembrar desse nome, o palavrão, mas é como se Jesus fossem duas pessoas. O que nós cremos? Que Jesus é duas pessoas, amém? Gente, era para vocês jogarem a Bíblia em mim nessa hora, herege! Né? Obviamente que não, Jesus é uma pessoa, porém, duas naturezas. Então, alguns vão defender que eles defendem que é como se Jesus fosse duas pessoas, como se eles separassem as pessoas. Mas eles mesmos, acho que agora, não sei se foi em 2023, eles lançaram, não sei se foi uma RGE ou uma circular, dizendo claramente que eles não professam isso. Tá? Então, é muito difícil a gente acusar algo, né, nesse sentido. Mas, ainda que, eu estou querendo me adiantar, gente, desculpa aí, tá? Mas o ponto é, eu acho que seria avançar demais, querer fazer um tipo de acusação desse tipo, né, de que eles defendem que é como se fossem duas pessoas Jesus. Não, eu acho que não chega a esse ponto, tá? Mas, tem algum problema nessa fórmula? Tem, e a gente vai ver o porquê, certo? Um outro ponto, o desincentivo missional. Talvez por conta de uma distorção do calvinismo presbiteriano, lembra? Francescon, ele vem de tradição presbiteriana. Presbiteriana, tradicionalmente, é o quê? É calvinista, é reformada, crê na eleição, crê na predestinação. Agora, imagina uma distorção da predestinação. Qual que vai ser o resultado disso? Uma espécie de fatalismo, ou o que a gente chama de hipercalvinismo. Eles não chegam ao ponto, mais uma vez, sendo honestos, eles não chegam ao ponto de negar a necessidade de fazer evangelização e missões. Eles não chegam a negar, mas eles são desincentivados a isso. E a gente vai ver que, documentalmente, eles são desincentivados a fazer missões. Inclusive, procura lá, Agência Missionária da Congregação Cristã do Brasil. Você vai ver que não existe uma agência institucionalizada, uma relação com outras igrejas. Então, é muito forte esse desincentivo missional, uma espécie de bairrismo mesmo. Quase como se fosse uma distorção do calvinismo. Né? Sabe aquela coisa, se Deus é soberano, tem os seus eleitos, então a gente não precisa fazer missões. Né? Eles não vão confessar isso, mas na cultura é quase como se fosse assim. O anti-intelectualismo, né, eles rejeitam, por exemplo, o preparo teológico. Então, o pastor, inclusive, nem tem, né, vocês vão ver, mas o ancião, ele não precisa estudar teologia. Vocês estão lá fazendo mestrado, vocês estão gastando tempo, dinheiro, lendo livros. Para que isso, gente? Não precisa disso não, porque na hora o Espírito Santo ele te dá a revelação. Então, se você fizer isso, você está indo contra o Espírito Santo. Como que você vai fazer uma exegese bíblica, vai ficar lá estudando a Bíblia para pregar para o povo? Se você fizer isso, você está impedindo a obra do Espírito. É mais ou menos assim. Então, esse anti-intelectualismo ele é muito forte. Ele é visto como sendo uma competição com a ação do Espírito. Então, por exemplo, seminários, esboço de sermão. Né? Imagina eu chegar lá com o computadorzinho, né, para pregar na congregação. Sai, seu herege, ninguém vai querer me ouvir. Por quê? Porque isso aí está impedindo o Espírito de falar. Porque preparou o sermão. Então, eles alegam o quê? A letra mata. A letra mata. E não é? A Bíblia não diz que a letra mata? Meu Deus, gente, vocês estão com medo? Mata ou não mata? Mata, é claro que mata.
Ah, Danilo, então você está concordando com a congregação. Não estou entendendo, você está doido, né? Bipolar. Gente, o que diz o texto? A letra mata, obviamente que não é o estudo da Escritura, mas a letra é o quê? É a lei, no sentido de que pela prática da lei, ninguém vai ser salvo. Se você quiser ser salvo pela prática da lei, você está perdido. Nesse sentido, um dos propósitos da lei de Deus é o quê? É mostrar a nossa incapacidade e a nossa condenação. Então eles vão dizer que o Espírito, ele deve dar a palavra na hora. Então você imagina, né? Chega na hora, eu vou abrir a Bíblia. Onde cair eu tenho que falar, irmãos. Aí se cai na página em branco, no Antigo para o Novo Testamento, aí é um problema, né? Alguns podem dizer, e aí você pode dar asas para a imaginação, né? Pode dizer, olha, tem alguém em pecado aqui porque Deus não quer se revelar hoje. Enquanto não aparecer quem está em pecado, olha, gente, né? Então, o anti-intelectualismo ele é muito forte. Outra coisa, revelações proféticas. Esse é um problema. Por quê? Porque cria uma nova fonte de autoridade. É aquele hábito de abrir a Bíblia aleatoriamente, e, inclusive, um termo que é muito comum é buscar a palavra. Já viu isso? Vou buscar a palavra, aí você pensa, buscar a palavra é o quê? Meditar na Sagrada Escritura. Vou aprender o que Paulo diz em Romanos, qual que era o problema ali, né? Qual que é a verdade que Deus quis revelar. Não. Buscar a palavra é uma profecia. É alguma coisa em relação à sua vida. Com quem você vai casar? Compra o carro ou não compra? Compra a casa ou não compra? Muda ou não muda de emprego? Então você tem que buscar a palavra. E qual que é o problema? O problema é elevar a profecia que é dada no culto ao nível da voz direta de Deus. Então, se o profeta falou, isso tem peso de autoridade. E muitas vezes acaba criando doutrinas ou ordens extra-bíblicas. Isso é extremamente perigoso. A questão pastoral, eles são contrários ao ofício da liderança do pastor e, especialmente, o pastorado, o ministério pastoral remunerado. Então, lá não tem pastor na congregação. O que tem é o ancião e não remunerado. Então, essa ideia de ter pastor na igreja é algo que para eles não é bíblico. Outra coisa, o legalismo, a santidade medida pela aparência externa, de regras humanas, de usos e costumes, um código de vestimenta pesado, né, em relação às mulheres e também os homens. Aqui, maioria militar, né? Mas vai chegar barbudo lá na congregação, né? Se for ancião, então, é proibido. Não tem como. Como assim vai ter barba? Né? Mulher, maquiagem, né? Tantas outras coisas, cabelo. Aí tudo isso acaba ganhando um peso de doutrina. Além disso, nós poderíamos destacar algumas doutrinas que são mais secundárias. Nós não vamos detalhá-las, né, mais pormenorizadamente, mas, por exemplo, eles não dão o dízimo. Eles compreendem que o dízimo é uma prática que era exigida na lei do Antigo Testamento e foi descontinuada com a vinda de Jesus. Então, para que dar dízimo? Jesus já veio, então não tem mais dízimo. O dízimo era da lei, a lei foi cumprida em Jesus, então a gente não precisa mais dizimar. Muitos iam gostar de ir para a congregação só por causa disso, né? Eu vou lá para não precisar dar o dízimo, né? Avarento. A Bíblia fala sobre dízimo? Não, coisa do Antigo Testamento. O Novo Testamento fala sobre o quê? Fala sobre dar tudo, irmãos. Então faz o seguinte, dá 90 e vive com 10. Então a relação de total separação da cultura, isso é muito forte, né? Eles possuem uma postura rigidamente contracultural. Então, tudo que é envolvimento com a cultura, então, isso é coisa do mundo. Isso é coisa do mundo, nós devemos nos abster completamente. E, obviamente, irmãos, que nós também entendemos que o Evangelho, ele não deve ser assimilado culturalmente, mas a igreja de Jesus, ela está aonde? Ela está no mundo. Nós não vivemos em Nárnia.
Jesus disse que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. A igreja, ela tem um papel fundamental como um agente de transformação da cultura. A igreja, ela é como uma embaixada do reino de Deus no mundo. Então, o que Deus requer de nós não é isolamento monástico. Não é isso. Mas a gente percebe que eles vivem uma separação completamente contracultural. Outra coisa, uma ordem para orar somente de joelhos. Eles vão distorcer as palavras de Paulo em Filipenses 2:10. Sabe aquele texto? Para que em nome de Jesus, né, ao nome de Jesus, se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, eles vão dizer o seguinte: para orar na igreja só pode orar se for de joelho. O que é incoerente com a Escritura, obviamente. A gente pode e deve até orar na igreja de joelho? Sim, claro. Mas qual que é a questão? A questão é fazer isso como algo normativo. Não existe uma ordem na Escritura de que a gente deve orar na igreja só de joelho. Isso seria incoerente, porque Jesus, ele se ajoelhou para orar? Sim, mas não há uma ordem estática e nem normativa em relação à sua postura na hora de orar. Ezequiel, por exemplo, orou deitado. Jonas orou no ventre de um grande peixe. O próprio Senhor Jesus, ele orou de pé junto ao túmulo de Lázaro. Jesus orou na cruz crucificado. Os discípulos, lá em Atos 2, de 1-4, eles receberam o derramamento do Espírito enquanto eles estavam assentados, como diz o texto. Tessalonicenses diz que nós devemos orar em todo tempo e em todo lugar. Então imagina, vai ser que nem muçulmano, se você for orar em todo tempo, em todo lugar, você está no ônibus, você tem que ajoelhar lá, né? Então é algo mais curioso, não é tão central, mas eles acreditam nisso. Outra coisa, separação de homens e mulheres. Então, Dion, organiza aqui, ó, os homens só a partir de agora, só desse lado, mulheres, lá é assim, sabia? Homens de um lado, mulheres do outro. Então, os homens, eles são separados das mulheres, o que é, no mínimo, estranho, quando a gente olha para a própria Escritura. Por quê? Porque a igreja, ela reflete a união de homens e mulheres, ricos e pobres, servos e senhores, todos numa mesma família da fé. Essa separação, ela é completamente estranha. Não somente a Escritura, mas também a própria cristandade. Por quê? Porque na cristandade sempre foi homens e mulheres juntos, desde a reunião de igrejas que se reuniam em casas, até toda a história da igreja. Inclusive, uma curiosidade, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa igreja com aqueles bancos de madeira. A nossa antiga igreja era assim, né? Nós tínhamos aqueles bancos enormes de madeira, né? Tem até aquele cheiro bem peculiar de igreja, né? Quando você entra, aquele banco de madeira. Você sabe por que existem esses bancos de madeira? Tradicionalmente, na história da igreja, esses bancos grandões e não pequenos bancos individuais, para acomodar famílias inteiras. Esse é o propósito. Então, esses bancos grandes de madeira tinham esse propósito de acomodar as famílias. Como? Separadas? Não, juntas. Isso hoje, infelizmente, tem se perdido, né? Especialmente porque as famílias têm tido cada vez menos filhos, né? Alguns nem têm. E outra coisa, né? Esse ambiente de entretenimento trazido para o culto. Então, a igreja ela tem que parecer muito mais com o quê? Com cinema, né? Do que necessariamente com um lugar onde acomoda famílias, onde as pessoas estão juntas. Então, qual que é o ponto? Igreja é lugar de todos, irmãos, velhos e jovens, homens e mulheres, né? Mas existe essa separação na congregação cristã do Brasil. Além disso, as mulheres, elas podem ser apenas organistas, elas podem tocar apenas órgão, sabia? E o órgão ainda fica né, numa posição ali própria, né, tem um lugar próprio para o órgão, e o restante da banda é composta apenas de homens. Então tem essa curiosidade, a mulher pode apenas tocar órgão na igreja, e existe essa separação de homens e mulheres. Um outro ponto, o ósculo santo e o uso do véu. Eles transformam um costume cultural num padrão litúrgico normativo, que é o quê? O cumprimento com beijo no rosto,
Então, os homens, eles não só podem, como devem se cumprimentar beijando no rosto. Alguns já estão, sai para lá, né? Qual que é o problema, pastor Luciano? Nós somos irmãos. Mas olha só que interessante, eles fazem disso algo normativo. Então, os homens, claro que os homens cumprimentam os outros homens, com um beijo no rosto, e as mulheres cumprimentam as outras mulheres. Mas é algo normativo, você deve cumprimentar com ósculo. O ósculo é o quê? É o beijo santo, que não é necessariamente um problema, Alguns irmãos mais velhos, eu mesmo tenho esse hábito, eu beijava muito meu pai, Eu era muito beijoqueiro, beijava meu antigo pastor, O pastor Ricardo, eu sei que ele é meio assim, aí não... Não é um problema cumprimentar de forma respeitosa, com um beijo no rosto. Agora, o problema é você fazer disso algo normativo. E também o uso do véu. As irmãs, elas devem utilizar o véu na hora do culto, lá da celebração, e isso é algo normativo. E por último, não menos importante, o sono da alma. Então, eles têm esse erro teológico grave, na congregação cristã do Brasil, que é essa doutrina que nós chamamos do sono da alma, assim como acreditam os adventistas do sétimo dia, eles também creem que a alma, ela permanece em estado de repouso, inconsciente, dormindo, permanece no túmulo, aguardando a ressurreição para só então se encontrar com Cristo. Irmãos, isso aqui dá tanto pano para a manga que Calvino escreveu um tratado sobre o sono da alma, sabia disso? Então, esse aqui a gente poderia ter uma aula só sobre isso, mas qual que é o ponto? Quando nós morremos, ainda que aguardemos a transformação do corpo, a glorificação, nós já estaremos na presença do Senhor, desfrutando da presença dEle. É o que nós chamamos de estado intermediário, que é o período entre a nossa morte e a glorificação do corpo. Certo, irmão? Vocês estão comigo? Deu para ter um panorama de alguns erros e heresias daquilo que eles acreditam? Agora a gente vai começar a tratar especificamente sobre cada um deles. Eu gostaria de começar com essa pergunta. O que significa esse exclusivismo eclesiástico? Se nós dissermos, olha, um dos problemas da congregação, e isso é uma característica de muitas seitas, o exclusivismo eclesiástico, o que nós estamos querendo dizer com isso? Então, nós já vimos na aula do pastor Lucas que uma das principais características de uma seita é o exclusivismo. Mas que negócio é esse? O que é o exclusivismo? Então, o exclusivismo, num sentido herético, e no contexto eclesiástico, ou seja, de igreja cristã, desse assunto de igreja, significa arrogar para você mesmo, ou para si mesmo, o status de única igreja verdadeira. Apenas nós somos a igreja verdadeira. Então, se nós fizermos isso, nós estamos negando a própria igreja de Jesus. E, consequentemente, nós estamos negando o próprio Jesus. Esse é o ponto. Negar a igreja de Jesus implica em negar o próprio Senhor Jesus. Não é o que a gente fala dos desigrejados? Existe a possibilidade de dizer assim, olha, eu quero cabeça, mas não quero corpo. Eu creio em Jesus, mas eu não quero saber da igreja. Não, igreja não é para mim, eu não faço parte da igreja. Irmãos, é completamente incoerente. Alguns podem argumentar que se alguém não nega abertamente a Cristo, se alguém não se arrepende dos pecados e crê em Jesus, essa pessoa é salva. Mas, se uma igreja, ela subscreve a mesma coisa, essa igreja também é uma igreja verdadeira. O que estou querendo dizer com isso? Uma pessoa, ela diz, eu me arrependi dos pecados, eu creio em Jesus, e por isso eu sou salvo. E, de fato, o cerne do Evangelho é como a confissão de Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu confesso a Cristo, eu me arrependi dos meus pecados, Jesus é o Filho de Deus. Mas em seguida, o que o texto diz? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não existe a possibilidade de ter a confissão e não ter a igreja. Ou negar a igreja e manter a confissão. Ou seja, o exclusivismo eclesiológico, ele pode não negar a Cristo diretamente,
Porque alguns podem me ouvir e falar assim, o Danilo está exagerando, como assim? Eu creio em Jesus, eu me arrependi dos pecados. Qual que é o problema da congregação cristã? Porque eles falam que para você ser salvo, você precisa crer em Jesus, você precisa se arrepender dos pecados. Então, alguns não negam a Cristo diretamente, mas nega as implicações necessárias da obra de Cristo. Então, veja o ponto. É o próprio Senhor Jesus quem constitui a igreja. Segundo o Novo Testamento, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo, ele tem um só corpo, ele não tem vários. A gente leu Efésios 4, versículo 4 aqui no início. Então, esse pertencimento do corpo, ele é fruto da nossa união com Cristo, e não fruto de uma filiação institucional. O que eu estou querendo dizer com isso? O pertencimento ao corpo é resultado da nossa união com Jesus, e não resultado de, agora eu passei a fazer parte dessa igreja, aí sim eu faço parte do corpo. Não. Então, quando uma igreja, ela afirma, apenas nós somos a igreja verdadeira, ela está dizendo na prática que Cristo salva, mas só dentro da instituição. Cristo edifica a igreja, mas apenas onde nós estamos, a nossa igreja. O que isso faz? Isso desloca o critério da salvação para a igreja. Vocês estão comigo? Ainda que alguém confesse o evangelho, vamos dizer assim, no sentido de, eu me arrependo dos pecados, eu creio em Jesus, mas se ela desloca o critério da salvação de Cristo para a igreja, ela está negando o próprio Cristo. Ela está transferindo a obra de Cristo para uma instituição visível específica. E isso, irmãos, não é um erro secundário. Isso é um erro estrutural do Evangelho. Então aqui está o ponto, para deixar isso claro. A heresia não está necessariamente em não crer em Jesus. Você vai entrar no site da congregação, você vai perguntar para alguém que é membro da congregação, vai dizer o quê? Eu creio em Jesus. Então não é esse o ponto, a gente não está dizendo que eles não afirmam que creem em Jesus, não. Mas o erro é condicionar a obra de Jesus a algo que o próprio Senhor Jesus não condicionou. E historicamente, a igreja chamou isso de heresia. Porque ainda que não seja uma negação explícita de Cristo, mas pensa o seguinte, qualquer acréscimo necessário à sua obra, isso se transforma numa heresia. Está claro isso, gente? Ainda que alguém não negue Cristo, ela ainda assim pode ser um herege, ela possa crer em Jesus, mas ainda assim de maneira errada. E sabe como isso acontecia antigamente? Na própria Escritura. Onde que a gente vê isso? Os judaizantes. Os judaizantes, lembra? Paulo fala sobre isso aos Gálatas, em Atos mesmos. Quem eram os judaizantes? Eles criam em Jesus, mas eles exigiam mais alguma coisa. O que era? A circuncisão. Como que Paulo trata isso? É um erro secundário. É isso? Não. Lá em Gálatas o negócio é pesado. Paulo ele vira para os caras lá e fala assim, por que você já não arranca fora logo? Por que vocês não se mutilam? Vocês sabem o que era a circuncisão, né? Aquela pelinha do prepúcio que você tinha que cortar, né, do menino e tal. Paulo fala, não corta a pelinha não, arranca fora, já que vocês estão crendo nisso para ser salvo. Olha só, pesado, hein? Ainda bem que a salvação é pela graça, né, John? Mas esse é um erro dos judaizantes. Mas eu creio em Jesus. Tá, mas é Jesus e mais alguma coisa. Os chamados donatistas, eles criam em Jesus, mas eles condicionavam a validade da igreja também à natureza institucional. Como que a igreja tratou os donatistas? Heresia. Então, o exclusivismo sectário, ele é alguém que crê em Jesus, mas condiciona a verdadeira igreja à própria denominação. Ou seja, é o mesmo princípio. É como se fosse um plus soterológico.
Ah, é a fé em Jesus. Mas se você não participar da congregação, não for membro da congregação, você não pode ser salvo. Falar, então não é só a fé em Jesus. É a fé em Jesus e mais a membresia da congregação. Por quê? Sem isso você não pode ser salvo. É Cristo e mais o pertencimento exclusivo à nossa igreja. E Paulo é claro, Gálatas 1:9. Se alguém vos prega outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. E ele está falando isso na carta aos Gálatas. E o problema ali era o quê? Judaizantes, que faziam exatamente a mesma coisa. Não exatamente, mas nesse sentido de acrescentar algo além da obra de Cristo. Então, cuidado com isso, gente. Cuidado com isso. Nós devemos valorizar a nossa igreja. Mas, preste atenção, não vivemos como se apenas a nossa igreja fosse a noiva de Cristo. A igreja reformada, semente da vida, é o edifício de Deus. Misericórdia, irmãos. Então, num primeiro nível, isso às vezes acontece no nível do orgulho espiritual. Uma espécie de sectarismo incipiente. E às vezes eu tenho visto isso em igrejas que se dizem reformadas. A gente não precisa de ninguém para me ajudar a interpretar a Bíblia. Já ouvi isso de pastores que se dizem reformados. Cuidado, irmãos. Não preciso de seminário. Não preciso da ajuda de teólogo nenhum. Cuidado. Então, existe uma espécie de sectarismo incipiente que não chega necessariamente ainda a ser uma heresia, que pode se tratar apenas de um orgulho espiritual. Nós somos melhores do que qualquer outra igreja. Então, isso por si só já seria uma atitude de soberba, uma atitude pouco piedosa, mas o grande problema é quando esse exclusivismo ele está associado à graça de Deus e ao caminho da salvação. O problema é quando toda a igreja de Jesus é resumida e definida como sendo a denominação X ou Y. Qual que é a igreja de Jesus? A denominação tal. Sabe qual é o problema? O problema é se nós fizermos a pergunta: qual é a igreja pela qual Jesus morreu? E a resposta for: a Congregação Cristã do Brasil. É um problema gravíssimo. Então, se alguém te fizer a pergunta: qual foi a igreja pela qual Jesus morreu? Você vai saber responder? Não vai me responder Igreja Reformada Semente da Vida, irmãos, que aí você vai ser um herege. Fogueira, né? Na Idade Média, né? Então, a CBB, historicamente, ela é conhecida não apenas por chamar os membros de outras igrejas evangélicas de primos. Já viu isso? Então, se você não é membro da Congregação Cristã do Brasil, ainda que você seja membro de uma igreja evangélica, você não é irmão, você é primo. Por quê? Porque eles são a igreja verdadeira. Inclusive, eles se autodenominam graça de Deus. Eles são o caminho. Se você saiu da Congregação Cristã do Brasil, você saiu da graça. Não acredito nisso não, tá, gente? Eu só estou falando. Eles consideram outras denominações, especialmente aquelas que têm pastores assalariados, como sendo seitas ou sistemas humanos sem o Espírito. Isso que eu estou dizendo, documentado, tá, irmãos? E como que nós podemos conhecer essas doutrinas? Então, se você procurar no site da CCB, pela confissão deles, você vai encontrar ali uma declaração muito sucinta daquilo que eles creem. Não sei se vocês já deram uma olhada, é muito pequenininha. E é uma declaração tão resumida que não dá nem para entender o escopo maior da sua teologia. Você fica ali sem saber no que eles acreditam de fato. Então, por isso, se você quiser conhecer mais a fundo a teologia, a doutrina, padrão normativo da CCB, você precisa acessar outros documentos que são os tópicos de ensinamentos de doutrina da Irmandade em geral, que eles chamam de RGE. Ou então as chamadas circulares, e também tem as cartas antigas do Franciscon, tem também os estatutos, então tudo isso você consegue acessar, e através desses documentos você tem acesso àquilo que eles acreditam. E esses documentos, eles orientam as igrejas
sobre as deliberações, as convenções, as assembleias, e é através desses documentos que nós podemos observar essas doutrinas ao longo da história. E o que fica explícito é esse exclusivismo sectário da CCB, que é o que nós vamos falar aqui rapidamente nessa noite. Tá? Um deles, a classificação de outras igrejas como seitas ou estranhas à fé. Historicamente, a CCB, ela instruiu seus membros a verem as outras denominações evangélicas não como irmãs, mas como estranhas à fé. Você não é um irmão, você é um primo. Você é alguém que está afastado ainda da graça. E quem sabe um dia você possa fazer parte da família, você possa ser chamado de irmãos. Olha só, 26ª Assembleia. Em hipótese alguma, jamais devemos convidar ou permitir que pregadores de outras denominações ou seitas se levantem perante o povo de Deus. Então, aceitar alguém para pregar de uma outra denominação, de jeito nenhum. A RGE de 1966. Também não devemos frequentar outras igrejas evangélicas ou crenças religiosas, pois o que é de necessidade do Espírito Santo, que guia os servos de Deus, envia a igreja na ocasião própria. O que você vai buscar lá na Batista, na Presbiteriana, na Igreja Reformada Semente da Vida? A gente não precisa deles, a gente já tem aqui o Espírito e você não deve visitar igreja nenhuma. Então, olha só, você nem pode receber e você nem pode visitar. Por isso que eu retirei esses dois trechos aí. Agora, qual que é o fundamento doutrinário deles para nos considerar como estranhos à fé? Por que ele te considera como primo e não como irmão? Por que ele te considera como não pertencendo à graça? E quando eles falam a graça, é a própria igreja. Por quê? Por conta da maneira como eles interpretam o batismo. Então, o fundamento teológico que justifica o exclusivismo da CCB é a maneira como eles interpretam o batismo. E aí a gente pode observar a fórmula batismal que eles usam. O exclusivismo surge justamente das implicações dessa fórmula batismal. Como eu disse, ainda que a gente não os acuse de nestorianismo, coisa do tipo, isso aí seria um outro assunto, e a gente teria que forçar para dizer isso, porque eles mesmos, documentalmente, eles disseram, a gente não crê que Jesus é duas pessoas, a gente crê que Jesus é uma pessoa só, com duas naturezas, então não é essa a questão. Mas existem implicações. Ao invés de batizar os seus adeptos pela forma trinitária, tradicional da cristandade, que é o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os anciães, eles são instruídos a utilizar a seguinte fórmula. Coloquei lá, ó. Irmão ou irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica até meio estranho, né? Parece que dá um... Eu estou ficando velho, né? Não sei se os mais novos sabem o que é isso. Rebobinar a fita. Orelhão, já ouviu falar de ligar um telefone? Né? Desculpa aí, gente. Né? Mas não parece que você vai e depois dá mais volta, né? Não, até as piadas são sem graça, desculpa. Mas irmão ou irmã, em nome de Jesus te batizo. Aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas por que não pode ser direto a fórmula trinitária? Então, o próprio documento recente, ele explica que a razão de manter essa fórmula dupla é o seguinte, eles disseram o seguinte, isso é recente, tá? Esse mesmo documento que eles falam, a gente não defende nestorianismo, não. Eles não usaram esse nome, mas foi o que eles quiseram dizer, né? Nesse mesmo documento, eles dizem o seguinte, esclarecemos que a razão pela qual pronunciamos em nome de Jesus Cristo é por ter sido este o verdadeiro homem que morreu em nosso lugar. Legal, cremos nisso. E em seguida dizemos, e do Filho, por quê? Porque confessamos o Verbo, sendo ele a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, a princípio não parece ser um erro grave acrescentar a expressão, né, essa fórmula híbrida, em nome de Jesus. Até porque os judeus messiânicos, eles batizam em nome de Jesus apenas. Aí tem uma questão de teologia bíblica, é assunto para uma outra aula, mas não é por isso que a gente vai negar o batismo dos judeus messiânicos. Tá? Qual que é o ponto? O ponto não é nem tanto o acréscimo em si,
Pode até parecer um excesso de zelo. Eles estão querendo ser bastante zelosos, né? Pode parecer uma tentativa de harmonizar Mateus 28 com Atos 2. Por quê? Mateus 28 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grande comissão, fórmula trinitária. Jesus disse que você tem que batizar usando essa fórmula aí, Mateus 28. Aí Atos 2, olha lá, 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Aí pode ser um excesso de zelo. Falou, olha, a gente precisa harmonizar esses dois textos. Mas, dependendo de como nós lidamos com isso, é que pode acabar incorrendo em erros eclesiológicos e sacramentais aqui do batismo sérios. Por quê? É quando nós olhamos para os documentos da CCB e observamos que essa fórmula, ela é uma exigência e não uma opção. E aqui está o grande problema. Por quê? É o problema da invalidação da fórmula válida. Por quê? Eles vão dizer, se você usa a fórmula trinitária de Mateus 28, você está batizando errado. Já avancei. E se você está batizando errado, você não é um crente em Jesus. Olha só, mudou alguma coisa? Mudou completamente. Então, a questão não é simplesmente o acréscimo à fórmula. A questão é invalidar a fórmula correta, que é o que a gente utiliza em Mateus 28. Então, ao adicionar essa exigência extra em nome de Jesus Cristo, como condição para a validade do sacramento, a CCB está dizendo que a fórmula de todos os outros que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de toda a cristandade, toda a história da cristandade, é insuficiente ou incompleta. E eles vão dizer isso. Eu não coloquei ali. Mas olha só, eles vão dizer que se alguém não batiza da forma como eles batizam, eles estão batizando da maneira errada. E por conta disso ele não pode aceitar o nosso batismo. Então isso é um grande problema. Isso está lá na circular 169 de 2023. Qual que é o outro problema? Um erro hermenêutico, que é uma confusão entre a autoridade e a fórmula batismal. Porque a cristandade histórica, ela distingue entre a autoridade do batismo e a fórmula litúrgica do batismo. São duas coisas diferentes aqui. Quando Pedro diz, em Atos 2,38, seja batizado em nome do Senhor Jesus, ele está invocando a autoridade de Jesus no sentido de fazer aquela ordem em nome de. Então ele está invocando a autoridade e não estabelecendo a fórmula litúrgica para ser usada pelo ministro na hora de batizar. Ele vai fazer isso lá em Mateus 28. São duas coisas diferentes. Então é um erro hermenêutico. A circular de 2023, ela defende essa recitação literal combinada. Mas nós cremos que esse literalismo, ele perde o espírito do texto. Batizar em nome de Jesus não deveria ser incluído na fórmula batismal. Por quê? Porque significa simplesmente que nós batizamos sob a autoridade de Jesus. Esse é um problema. Então, por que é um problema nós utilizarmos essa fórmula? Não pela fórmula em si, mas quando nós invalidamos o restante da cristandade. É quando você faz isso de uma forma que a fórmula se transforme numa lei. Isso vira o quê? Vira legalismo. E faz com que eles sejam sectários. Olha só, eles associam, qual que é a consequência direta disso? Quando nós dizemos o seguinte, a fórmula exata é essa, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando eles associam isso como um critério para a salvação, para a aceitação do batismo, a comunhão ela fica condicionada ao batismo da CCB. Talvez a prova mais forte desse exclusivismo sectário seja justamente reconhecer outros cristãos de outras denominações como irmãos.
de tal forma que eles devem ser rebatizados na CCB. Então, seu batismo não é aceito. Olha só o que diz. O Senhor nos guiou em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Na obra de Deus não temos parentes nem amigos, todos somos iguais, e quem não está na doutrina não é considerado como irmão, nem tem liberdade nos cultos. Vocês estão comigo? Qual que é o ponto? Eles entendem pela fórmula batismal que aqueles que utilizam uma outra fórmula, que é a que nós utilizamos, que é a fórmula trinitária, eles não podem ser considerados irmãos. Por isso que a questão do batismo é um problema. Não necessariamente pela fórmula em si, pelo acréscimo em si, mas porque eles dizem que o batismo correto, ele precisa ser ministrado através dessa fórmula. E quem não utiliza essa fórmula, a gente não pode aceitar como sendo um irmão. E por isso eles se autodenominam a graça de Deus, ou a obra de Deus. Se o batismo correto é o batismo da congregação, e só pode ser salvo quem é batizado pelo batismo correto, então significa que a salvação está atrelada à própria instituição. Se você observar os documentos deles, você vai observar que o tempo todo eles utilizam a terminologia, que é uma terminologia ligada à salvação para se referir à própria instituição, que é a graça de Deus. Ah, irmão, você está na graça? O que é estar na graça? É estar em Jesus, a salvação pela fé, não pelas obras, não é isso? Para que ninguém se glorie. Não, estar na graça é fazer parte da instituição. Ou seja, se a congregação cristã do Brasil é a graça, sair da CCB implica em sair da graça. Olha só a seriedade disso. É um exclusivismo terrível. Outro ponto, o isolacionismo. Os anciães, eles desencorajam ativamente qualquer tipo de intercâmbio, né, com outras denominações, que eles vão dizer que nós somos como que ou seitas ou pessoas que são contrárias à verdadeira fé. Nós somos estranhos à fé. Olha só o que eles dizem. O povo de Deus não tem necessidade de frequentar outros cultos e nem de ler leituras religiosas de diferentes princípios. Livro da Fiel, queima tudo. Vida Nova, né? Joga tudo fora. Não joga não, tá, gente? Eu estou dizendo como se fossem eles. Na Sagrada Escritura existe tudo o que se precisa, individual e coletivamente. Cuidado, hein, irmãos. Não preciso da ajuda de ninguém. É o que eles dizem. Na 26ª RGE de 61, sobre visitar outras igrejas, o texto diz: não é possível ser admitido que nossos irmãos, frequentando seitas e denominações estranhas à nossa fé, possam ser considerados nascidos da água e do Espírito. Pesado. O que isso implica? Implica que frequentar outra igreja anula ou põe em dúvida a regeneração, a salvação de uma pessoa. Então está claro isso, irmãos. Está claro. Eles são exclusivistas. E agora, uma palavra de alerta para nós. Muitas igrejas flertam com exclusivismo, ainda que não cheguem ao extremo de dizer que alguém só pode ser salvo através da minha igreja, mas é muito perigoso quando igrejas consideram como seitas outras igrejas e denominações que não necessariamente negam doutrinas centrais da fé, apesar de muitas vezes possuírem erros e não serem tão saudáveis como deveriam. Então, cuidado com esse orgulho, cuidado com a soberba. Existem irmãos nossos que são irmãos simples, mas são irmãos. Existem igrejas que não são tão saudáveis assim, mas se elas não negam doutrinas centrais da fé cristã, elas são uma igreja de Jesus. E se elas são uma igreja de Jesus, elas são a igreja pela qual Jesus morreu. Fazem parte da igreja invisível. Nós vamos falar aqui sobre o anti-intelectualismo na próxima aula,
Mas o orgulho de dizer que nós não temos nada para aprender com qualquer pessoa que seja, com pessoas na história da igreja, com seminários, isso é muito perigoso, irmãos. Perigoso. Igrejas e pastores que são contra o estudo teológico. A gente não precisa de seminário. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem a Bíblia. A gente não precisa de livro teológico, bons seminários, conferências, intercâmbio com outras igrejas, envolver com outras igrejas, retiros, acampamentos. Às vezes pode ser apenas um orgulho espiritual. Mas, cuidado, isso pode ser muito perigoso e um sinal aí de alerta em relação a essa tendência exclusivista que, infelizmente, muitos pastores, teólogos e muitas igrejas começam a assumir essa postura, e isso é perigoso. E aí a consequência disso, como eu disse, um desincentivo missional, eles não são incentivados a missões. Você vai ver nos documentos que eles dizem o seguinte, que se você forçar alguém falando de Jesus para ela, ou fazendo evangelização, você pode acabar sendo pedra de tropeço na obra de Deus e atrapalhar a obra do Senhor. Olha só, o Senhor realiza tudo por nós. Não possuímos propaganda, não temos pregações em praças públicas. Os servos de Deus não têm estudos de seminário. Deus é que nos fez capazes para ser ministros. Assim sendo, não temos por nós mesmos capacidade alguma. Então parece muito bonito, às vezes parece até meio zeloso. Mas, meus irmãos, em outras palavras, está dizendo, olha, fica tranquilo, você não precisa falar de Jesus. Ainda que eles não falem isso abertamente. Não possuímos jornais de propaganda religiosa, nem literaturas religiosas, assim como não nos correspondemos com os que os editam. Não devemos, portanto, colaborar de espécie alguma. Outras luzes não precisamos e nem queremos. Quem chama as almas é Deus. Olha só, a influência, uma distorção da raiz presbiteriana do Franciscão lá, ó. Quem chama as almas é Deus, e não a nossa insistência. Deixemos as almas livres, não nos tornemos responsáveis por algo alguma. Então, se você está querendo falar de Jesus para a pessoa se converter, é como se você quisesse a glória para você, como se você ficasse responsável por aquela alma. Então, é melhor nem falar. Estranho isso, né? Meus irmãos, para encerrar, o tempo está corrido, mas como que nós respondemos a isso biblicamente? A esse exclusivismo eclesiástico. O que você diria, por exemplo, para um amigo, para um familiar seu, que frequenta a congregação cristã do Brasil, em relação a essa postura exclusivista, de que a salvação está ligada ao pertencimento da instituição? O que você diria para essa pessoa? Qual seria o seu argumento? Como você responderia biblicamente a essa pessoa? Gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso. É aula. Vocês estão comigo? Tá? Então eu chego com a barba feita, imagina que eu não estou com essa cara de mulambo não, estou com a barba bonitinha, bem arrumadinho, né? Aí eu chego, falo, paz de Deus, primo, eu sei que você frequenta lá, não é paz do Senhor, é paz de Deus, vocês conhecem, né? Congregação. Aí eu chego, trabalho com você, paz de Deus, primo, fiquei sabendo que você frequenta lá, Igreja Reformada Semente da Vida, e aí e tal, aí batendo um papo, o que você falaria para mim? Pensa aí. Como que você responderia ao exclusivismo eclesiástico da congregação cristã do Brasil? Através da universalidade do corpo de Cristo. O que isso significa? Significa que a igreja, ela não é apenas uma igreja visível, mas ela é também uma igreja invisível. A palavra de Deus, primo, a palavra de Deus nos ensina que a igreja, ela é tanto uma comunidade visível, quanto uma comunidade invisível. Mas, apesar dela se reunir de maneira visível através das suas congregações locais,
Por exemplo, nós aqui, Igreja Reformada Semente da Vida, nós somos uma igreja? Tem dúvida? Sim, nós somos uma igreja, certo? A Igreja Reformada Semente da Vida, lá no Rio de Janeiro, é uma outra igreja, certo? Apesar de existirem diversas igrejas visíveis, por que visível? Porque é onde você louva, é onde você ouve a palavra, é onde você participa dos sacramentos, é onde você vê, é onde tem membresia, é onde tem disciplina. Igreja visível. Apesar das diversas igrejas visíveis, todas elas fazem parte de uma única igreja visível. Nós somos a igreja de Jesus. Lembra da confissão de Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E sobre esta pedra, Jesus diz, edificarei a minha igreja. Ou seja, o que fundamenta a igreja de Cristo é a confissão da fé na própria obra redentiva de Cristo, e não no mero pertencimento da igreja local. O que nos faz estar ligado a Cristo e uns com os outros é a confissão no Evangelho, o que implica em fazer parte da igreja de Jesus. Então a igreja invisível, ela é composta de todos os eleitos por Deus em Cristo Jesus. A igreja invisível não está limitada a um local ou a uma denominação específica. A verdadeira igreja invisível, ela é santa, una, universal e triunfante. Universal não tem nada a ver com Edir Macedo, né? Ela é santa no sentido de que ela é composta de pessoas que foram separadas do mundo para Deus. Ela é una no sentido de que existe uma única igreja. Jesus, ele é monogâmico ou ele é poligâmico? Quantas noivas Jesus tem? Tem quantos edifícios de Deus? Tem quantas lavouras de Deus? Então, ela é una. A igreja invisível é uma única igreja. Não existe 10, 20, 50 nesse sentido invisível. Podem existir diversas denominações, mas apenas uma igreja verdadeira. E a igreja verdadeira não é um prédio, não é uma denominação, mas é o povo de Deus, o rebanho de Deus, a lavoura de Deus. Ela é universal no sentido de que ela não é uma igreja brasileira, ela não é uma igreja africana, uma igreja europeia, mas são todos os que em todos os lugares professam a fé em Cristo Jesus. Ela é triunfante porque ela já é vitoriosa. Então, as Escrituras nos apresentam diversas figuras para se referir à igreja de Cristo. E repare que nenhuma delas se restringe a um único local. Por exemplo, a Escritura usa como figura para se referir à igreja de Cristo, àqueles que se batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome de Jesus, e quem não professar isso não é igreja. Não tem isso. O que caracteriza o pertencimento à igreja invisível? A confissão. Se você confessa, como Pedro, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, você faz parte de uma igreja que é o quê? É o corpo de Cristo, é a esposa de Cristo, é o edifício de Deus, é o santuário de Deus, é o novo homem, uma nova humanidade criada em Cristo Jesus. Por exemplo, o texto de saudação de Paulo na primeira carta aos Coríntios, ele é um texto fantástico. 1 Coríntios, na saudação, 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 1 a 3, Paulo ele está escrevendo para uma igreja visível ou invisível? Visível, certo? Por quê? Porque era a igreja que se reunia em Corinto. Ele está escrevendo para uma igreja visível. Ele está escrevendo para pessoas reais, que passavam por problemas reais, que se reuniam para participar da ceia, para cultuar. A gente conhece a carta de 1 Coríntios. Mas é interessante que na saudação, se você abriu aí, ele diz que está escrevendo para a igreja de Deus que está em Corinto. Então ele considera a igreja local como sendo igreja de Deus, aos santificados em Cristo Jesus para ser santos. Então esse pessoal que professava a fé em Jesus na igreja de Corinto, eles faziam parte da igreja, uma igreja visível que se reunia
em Corinto. E aí ele acrescenta o adicional, que ele enfatiza a realidade da igreja invisível. Com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, deles e nosso. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês, igreja em Corinto, são igreja de Jesus, junto com todos, em todos os lugares, professam a mesma fé que vocês professam. Lembra de Efésios, que nós lemos aqui no início? Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Entende? Então, a questão, repara aqui que Paulo, ele tanto reconhece a igreja visível como igreja de Jesus, quanto essa igreja visível pertencendo a uma igreja invisível maior que transcende a esfera da igreja local. E essa igreja inclui todos aqueles que em todos os lugares invocam o nome de Jesus. Isso significa dizer que se alguém, ou se alguma igreja local visível, ela invoca o nome de Jesus, ela confessa o evangelho que Pedro confessou, ali está uma igreja verdadeira. Ainda que possamos ter discordâncias, às vezes, em relação a alguns erros mais secundários, mas se nós confessamos a fé em Cristo Jesus, nós fazemos parte de uma mesma igreja. Então, percebe a gravidade de privar os outros que fazem parte da igreja de Jesus da comunhão com você? Percebe a gravidade disso? Quando a Congregação Cristã do Brasil ela nega comunhão com outros crentes e denominações, que assim como nós professamos a fé no Evangelho, eles inevitavelmente estão arrogando para si uma exclusividade que pertence à igreja invisível de Cristo. Ficou claro isso? É como se eles não fizessem a distinção entre igreja visível e invisível. E ao não aceitar o nosso batismo, eles estão dizendo que nós não fazemos parte da verdadeira igreja. Esse é o exclusivismo da Congregação Cristã do Brasil. Então, a melhor maneira de explicar para um membro da CCB como dar uma resposta para ele diante dessa questão do exclusivismo é dizendo para ele que não temos como desvincular a confissão do pertencimento à igreja. E essa igreja é uma igreja invisível, que transcende a esfera da igreja local. A tal ponto que negar a comunhão com a igreja invisível significa negar o próprio Cristo, ainda que você diga que crê em Cristo. Ficou claro? Isso precisa ficar muito claro para a gente. Porque ainda que eles não falem isso assim declaradamente, mas na prática é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e o pertencimento à igreja tal. Se não for assim, você não pode ser salvo. Certo, irmãos? O tempo já está avançado, mas na aula que vem nós ainda trataremos da Congregação Cristã do Brasil, e eu já tenho expectativas em relação à aula que vem, porque a gente vai ver alguns assuntos muito interessantes. Então não falte na aula que vem, na verdade não falte em aula nenhuma, É uma grande oportunidade, uma grande bênção crescermos juntos no conhecimento da palavra de Deus. Vamos colocar em pé, feche seus olhos, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais uma aula. Espero que tenha sido útil para você conhecer, ainda que de maneira panorâmica, um pouquinho daquilo que eles acreditam na Congregação Cristã do Brasil, especialmente em relação a esse erro central, que é o exclusivismo sectário, você tenha uma resposta. E talvez você tenha um irmão, um tio, um parente, uma tia, um primo, um amigo do trabalho, que faz parte da CCB, que Deus te dê discernimento, sabedoria e o ajude a ter uma conversa amigável, respeitosa, mas que defenda a verdade, que mostre a verdade, para que ele tenha condições de enxergar o problema, esse grande problema de pertencer à CCB e defender doutrinas como essas que são erros centrais da cristandade. Inclusive, tem havido um êxodo no Brasil, especialmente depois da pandemia, no meio da Congregação Cristã do Brasil. Eu não sei se vocês já tiveram informação em relação a isso, mas muitas igrejas estão recebendo grupos inteiros de pessoas que saíram da Congregação Cristã porque conheceram a teologia reformada na internet. Eu tive pregando
lá na Batista Central de Campinas, do pastor Silas Campos, ele estava com uma turma de discipulado enorme, só de ex-CCB. Aqui na IBG, a Igreja Batista da Graça, do pessoal aqui em São José, eles estavam também com um grupo grande de ex-CCB. Pastor Paulo Vale também, ele estava com uma turma de discipulado de ex-CCB. Inclusive, eles estão plantando uma igreja, e essa plantação, a maior parte das pessoas que estão envolvidas nessa plantação são famílias que saíram da congregação cristã do Brasil. Por quê? Porque durante a pandemia teve aquele tempo de fechamento das igrejas, lembra disso? E eles fecharam a igreja e eles demoraram para transmitir os cultos, porque o pessoal transmitiu o culto nessa época da pandemia, lembra? Aí a igreja estava fechada, eles não transmitiam o culto, o que eles fizeram? Foram para a internet e descobriram Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos. Aí por isso que eles soltaram essa RGE aí de 2023 para explicar sobre o batismo, porque estava acontecendo esse êxodo muito grande aí, e também por conta de outros assuntos, outros erros, não necessariamente o batismo. Bom, meus irmãos, vamos orar, agradecendo ao Senhor pela aula de hoje, e que o Senhor nos dê oportunidades para continuar ensinando o Evangelho de Jesus, de forma apologética, defendendo a sã doutrina, e de forma amorosa, respeitosa, que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor.